Sem família, sem amigos, sem apoio, sem dinheiro, sem carro, sem casa, sem nada. Dá para fazer uma lista enorme de 100, mas não é 100 no sentido de ter aí uma boa quantidade, e sim 100 no sentido de não ter aí absolutamente nada. E era assim que eu realmente me sentia, e cada vez mais eu me prendia em situações aí que só me levavam para baixo. E eu não conseguia realmente ter energia para mudar absolutamente nada com relação à minha vida, mesmo sabendo que estava muito desconfortável, que era triste realmente a situação. Bom, mas foi daí então que eu acabei me afundando e chegando lá no final do poço. Se é que existe um final do poço, existe sim. Final do poço é quando você realmente não enxerga mais nenhuma situação como boa. E todas as situações são ruins e aquelas que vão acontecer também não são boas, porque o seu nível de perspectiva, de esperança, de fé está muito baixo. Mas, daí então, tudo aquilo que não te mata te fortalece. E é importante que você enxergue algumas coisas que não são tão boas assim, para que você possa amanhã desfrutar de algo que vai ser muito satisfatório. E é essa energia que faz toda a diferença, essa energia que você só consegue coletar, que você só consegue ter acesso ao chegar realmente numa situação como essa. E se você já chegou, fique tranquilo, porque não há nada nesse mundo que o tempo não pode mudar. E é claro que é importante que você realmente contribua para que isso aconteça. E não se esqueça também que Deus está te dando a oportunidade de viver. E junto com isso, o livre-arbítrio, para que você possa realmente fazer aquilo que você acha que é correto, aquilo que você deseja. E é claro que aceitar a condição humana, sabendo que somos coniventes aí a erros e falhas, é muito importante, mas desde que você realmente tenha o compromisso e a responsabilidade de querer aí melhorar essas situações e condições. Bom, daí então, ao chegar nesse fim do poço, o processo começou a inverter, né? Porque eu falei, se eu não fizer nada, eu vou continuar aqui. E não é isso realmente que eu quero. Eu tenho sonhos, desejos e eu estou aqui porque eu não consegui realmente alcançá-los aí. Eu não consegui realmente chegar sequer próximo de um caminho que me fizesse pensar que eu poderia alcançar aquilo que eu desejava. E daí então, o primeiro passo é você começar a enxergar aí a luz no fim do túnel, no fim do poço, né? Você está naquela escuridão e você só vê realmente coisas negativas, né? Coisas ruins. Começar a enxergar uma luz, por menor que seja, isso vai fazer a diferença. Porque a fé remove montanhas. E isso é fato. Se você acreditar de fato, pode ter certeza que vai acontecer. E daí então, acreditando e fazendo por onde, né? Não é só acreditar, é buscar realmente aí aquilo que se deseja. Foi assim que eu consegui mudar aí esse contexto e comecei a entender que muitas vezes a família, pelo simples fato de estar mais próximas de você, elas não te dão o devido valor e são os primeiros que vão embora numa situação difícil, ou pelo menos se afastam. E é claro que toda regra tem exceção, espero que a sua família não seja assim. Mas se alguma situação embaraçosa já aconteceu relacionada à sua família com você e você se sentiu assim chateado, deixa aí o seu comentário. Eu tenho certeza que você não só auxilia esse simples trabalho, mas também ajuda aí outras pessoas que vão ter acesso a essa experiência, né? E depois, é claro, depois você tem os amigos. Ah, esses não abandonam de jeito nenhum. Não abandonam o quê? Esses, no final das contas, a hora que veem que a situação não está conveniente para eles, é muito mais fácil do que os familiares que te deixaram. Então pode ter certeza que a maior parte também vai embora. E só para
para na verdade deixar aí ilustrada uma situação, né? Eu me recordo de uma entrevista de Eike Batiste, dizendo que, olha só, pô, ele foi uma pessoa ilustríssima aí, né? Ele realmente conseguiu construir o que muitas pessoas não vão conseguir construir, mesmo que elas tivessem mais de 100 vidas, né? Ele conseguiu realmente fazer algo muito bacana. E ele disse que quando as coisas realmente entraram em lapso, né, de certa forma, e eu não quero entrar realmente no mérito dos motivos, até mesmo porque eu não conheço de forma realmente específica, né, esses problemas, mas ele diz que quando a situação realmente entrou em colapso, não sobrou ninguém. Então, se para uma pessoa, né, para uma figura como ele, que tinha uma influência tremenda, não sobrou ninguém, imagine para a gente quem realmente sobra, né? É difícil de pensar aí realmente nisso, né? Bom, mas daí então eu já começo a entender que o fato de não ter família e amigos em muitos momentos aí da vida não vai mudar nada, né? Não vai. Pelo contrário, se você não tiver ainda, você consegue dedicar mais tempo para você, né? Se você achar que é conveniente aí, vá embora sozinho mesmo, mas vá, não fique onde você está não, né? Principalmente se você estiver num local como eu estava, né? Num local aí bem, na verdade, ruim, né? A nível de integridade física, mental, né? Não é bom realmente você estar aí depressivo, né? Você estar numa situação desconfortável com relação aos seus pensamentos, né? Às suas crenças, a sua perspectiva, a sua esperança, a sua fé, né? Não é bom. Bom, mas aí você já entende que não vai fazer diferença. E você, na verdade, você não precisa de ninguém para que você realmente possa fazer aquilo que você deseja. Você precisa exclusivamente de você. Você precisa entender isso. Você precisa assumir a responsabilidade sobre a sua vida, porque isso faz toda a diferença. E quando você assume, você começa a entender que o outro não tem culpa. Que você não depende do outro, você depende de você. Então não vão ser os seus amigos e não vão ser os seus familiares que vão realmente te tirar de situações adversas, tá? Vai ser realmente você. Bom, a partir do momento então que você entendeu que você não precisa de amigos e não precisa de família, até mesmo porque eles não vão estar com você de forma efetiva, mas você vai estar sempre com você, você também entende que você não precisa de apoio. Que o apoio não vai fazer, seja quem for, não vai te apoiar de forma a qual vai aumentar as chances daquilo realmente dar certo. Você precisa, antes de mais nada, ter o conhecimento suficiente para que você consiga fazer com que as coisas dêem certo. Você precisa ter o seu apoio, você precisa realmente estar mais junto de você, que é o maior interessado, né? Então, é assim que as coisas vão funcionar. Pode doer, pode parecer realmente que é algo muito frio, mas não é, é só a realidade. E eu espero que você entenda isso nesse conteúdo, porque se você realmente for entender da forma que eu entendi, é um processo um pouco mais doloroso, mas passa, tá? Bom, e daí vem o fato de estar sem dinheiro. Você está sem dinheiro por quê? Porque é uma sucessão de erros e o dinheiro nada mais é do que uma energia. Se você tiver aí o comportamento, as ações necessárias para que você consiga ter o dinheiro em abundância, você vai ter. Do contrário, você não terá. É assim. Se você estiver realmente preso num sistema, numa rotina de vida, a qual você está ganhando uma quantidade de dinheiro como a sua fonte de renda principal e os seus gastos são muito parecidos, se você não fizer nada para aumentar os seus ganhos e diminuir os seus gastos, pode ter certeza que você realmente não vai conseguir mudar aí esse fato de não ter o dinheiro, de estar sem dinheiro. É simples assim. Agora, a partir do momento que você começa, na verdade, a entender que aquelas pessoas que têm uma vida financeira melhor do que a sua, elas têm um comportamento diferente do seu, e você pode começar a replicar esses comportamentos, pode ter certeza que daí então você aumenta muito a chance realmente de começar a ter dinheiro. E isso é bom, tá? Isso faz diferença sim, porque ter dinheiro muitas pessoas pensam que é ruim, mas não é não. Você pode
se cuidar melhor, você pode se divertir melhor, você pode cuidar das pessoas que estão à sua volta e você pode promover o bem, tá? É muito bom, é muito bacana e eu tenho certeza que vai te dar aí muita satisfação. E depois o fato de não ter aí carro nem casa está relacionado ao dinheiro, a esse resultado. Então você precisa realmente começar a entender aí o simples, o que você gasta, o que você ganha e o que é necessário, o que você precisa na verdade ter, quanto você precisa ter a mais para que você consiga ter aí o carro, a casa realmente que você deseja. Mas não se esqueça que tudo está realmente relacionado a cálculo, a organização, a números basicamente que muitas pessoas não entendem e confundem com sorte. Ah, eu não tenho sorte de ter aí a minha casa própria. Você não tem sorte ou não tem o dinheiro? Você não tem sorte ou não tem, na verdade, sequer aí o desejo de organizar a sua vida com uma canetinha, seja ela o quanto simples ela realmente for, você pode, com uma folha também qualquer, começar a fazer anotações daquilo que você tem, daquilo que é necessário para que você consiga conduzir a sua vida, o que é necessário para que você alcance aquilo que você realmente deseja, aonde você está, o que você precisa fazer, né? Quantas fontes de renda você tem, quais você pretende criar, né? O que vai fazer com que você consiga ganhar mais para que você aumente a chance de em menos tempo alcançar aquilo que você deseja. E pare de ficar acreditando que guardando aí R$ 50 por mês você vai chegar aí no final da sua vida e conseguir comprar aí um iate de milhões. Né? Pare realmente de ficar acreditando nisso, porque isso está fora realmente de cogitação, de acordo com a perspectiva de vida. Se você fizer a multiplicação de um cálculo pelo tempo, de um cálculo como esse, né, de um valor como esse, na verdade, você acaba percebendo que isso não vai acontecer, mesmo que você viva outras vidas aí. Né? Então, dentro desse contexto, comece a entender que tudo está realmente na sua mão e a partir desse momento você começa a desfrutar da magia e entender que você pode realmente já ser dono de tudo aquilo que você ou dona deseja e sonha. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Um abraço e fui!